Meus irmãos, nós iniciamos hoje, com a permissão de Deus, uma série de exposição bíblica que ela vai até fevereiro ou talvez início de março. É a carta aos Efésios. Capítulo 1, versos 1 e 2. Hoje nós vamos estar iniciando a introdução e diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar? A epístola aos Efésios, e a gente vê claramente aqui no versículo 1, a quem está sendo destinada essa carta? Aos irmãos na cidade de Éfeso, aos santos, aqueles que foram regenerados pelo Senhor, pela fé em Jesus, que estão na cidade de Éfeso. A carta foi destinada a eles. E ao nós lermos essa carta e meditarmos nela, nós vimos que ela é uma carta um pouco diferente das demais. Ela não é uma carta que corrige uma crise, como em Corinto. Eu até comentei recentemente, pregando aqui em Efésios 5, de que às vezes a gente tem uma impressão equivocada de Paulo escrevendo o capítulo 13 de 1 aos Coríntios, falando sobre o amor, de que, que coisa poética. Paulo ali estava dando uma cajadada santa na igreja. Tipo, os antigos acho que vão se lembrar, né? Lembra quando o pastor Alan pregando dava aquela batida no púlpito? Né? Como se fosse isso. Vocês não sabem amar! O amor é assim, assim. É isso que Paulo está escrevendo. Paulo não está escrevendo mansinho para os irmãos. E às vezes a gente tem essa ideia. A carta toda Paulo está corrigindo a igreja. Mas sempre em amor. A carta aos Efésios, ela também não é como a carta aos Gálatas, que Paulo é firme e duro. Quem está pregando outro evangelho seja amaldiçoado. Fala isso. Como é que pode? Vocês começaram no espírito e agora estão assim? Não, 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 não. Cadê a verdadeira fé de vocês? E vem discorrendo a carta. Essa carta não. Ela revela o plano eterno de Deus, onde a igreja ela assume um lugar especial, um lugar de destaque. A carta aos Efésios, nós vamos começar a meditar nela esses meses, ela revela quem a igreja é aos olhos de Deus e qual a sua jornada em Cristo como uma comunidade de fé. Então, a carta ela vai mostrar quem a igreja é em Cristo, qual deve ser a caminhada da igreja que foi formada como uma comunidade de fé. Nós temos o texto clássico de Efésios 2, da salvação pela graça por meio da fé. Então, a carta ela vai mostrar isso, que a igreja é uma comunidade que foi formada por sua fé. E como essa comunidade deve agir no mundo e entre si, em relação a Deus, e em relação às trevas também. Por isso que o nosso pastor deu o nome para essa série de Igreja, uma comunidade de fé. Agora, não tem como, irmãos, nós falarmos da carta aos Efésios se nós não falarmos dos textos que nós lemos em Atos, da atuação de Paulo naquela cidade, do início daquela igreja e de como tudo aquilo discorreu. Então, se a Bíblia nos mostra como foi o início dessa igreja, nós precisamos olhar para como foi esse início, para que a gente consiga compreender melhor alguns textos aqui da carta. Eu vou comentar, creio que o senhor vai me lembrar, de ao nós vermos alguns textos em Atos, eu peço que você já abra o livro de Atos, capítulo 18. Nós vamos ver o porquê Paulo escreve algumas coisas aos Efésios. Paulo,
ele já havia passado por Éfeso antes, mas ele retornou no inverno por volta de 55 depois de Cristo. Ele permaneceu ali por 2 anos, foi um tempo de 2 anos inteiros, 2 a 3 anos inteiros, pregando, 3 anos, né? Pregando e ensinando, e criou um vínculo forte com esses irmãos. 2 anos não, 3 anos. O texto é claro em dizer isso. Ele criou um vínculo muito forte com esses irmãos, a ponto de, ali por onde ele pregou e ensinou, que a despedida dele é um dos textos mais emocionantes que a gente tem aqui no Novo Testamento. Nós vamos ver também. A cidade, Éfeso, era uma cidade muito importante no Império Romano, localizada na costa oeste da Ásia Menor, uma região que hoje é a atual Izmir, na Turquia. Quando você pensa em várias cidades, de algumas igrejas aqui, nós temos a localização delas ali naquela região. As igrejas da Ásia Menor, elas são localizadas ali naquela região. Por exemplo, quando a gente vê em Apocalipse, nós temos aquelas 7 cidades da Ásia Menor, para quem Jesus destina a carta, as 7 cartas, e uma delas é essa igreja de Éfeso, a igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso, não os mesmos da formação da igreja, mas décadas depois. E as demais cidades ali, ao redor, são cidades dessa região ali na Turquia e no entorno, essa região chamada na Bíblia de Ásia Menor, essa região. Era a capital da província romana da Ásia e o terceiro maior centro urbano do Império. Se você pensar hoje em 3 grandes centros urbanos no mundo, o que você diria, por exemplo? Diz aí, uma cidade que você chamaria de um grande centro urbano do mundo nos dias de hoje. Oi? Nova York. Qual mais? São Paulo. São Paulo também é considerado também. Mas o quê? Só? Não é possível. Oi? Londres também. Então você... Oi? Também. Então, naquela época, essa cidade era o terceiro maior. E aí, por essa importância, ela tinha ali, além disso, ela tinha um movimento de um porto comercial muito intenso. Nessa que era uma grande metrópole, não era uma cidadezinha, entendeu? Não era uma cidade pequena, era uma grande metrópole. Era uma metrópole daquela época. Existia algo que era o templo da deusa Ártemis, ou Diana, no nome romano. Ártemis ou Diana, no nome romano. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e o centro econômico da cidade girava em torno da venda de miniaturas do templo, da edificação do templo, e de livros de magia. Os irmãos terem uma ideia da suntuosidade, os reis, os príncipes, os líderes de nações daquela época, eles adoravam essa entidade, chamada por eles Ártemis ou Diana, e eles, numa forma de dar um presente, apresentar uma oferenda para essa entidade, eles mandavam construir uma coluna de mármore puro e muitas vezes revestidas de ouro e de pedras preciosas. Então, dizem os estudiosos que essa edificação do templo era cheio de colunas. Cheio de colunas. Quando Paulo escreve a Timóteo, e Timóteo foi um dos irmãos, foi o irmão que Paulo mandou para pastorear a cidade depois. Paulo ele fala assim: olha, ensine como o diácono deve ser, 1 Timóteo capítulo 3, como deve ser o presbítero, como deve ser o diácono, aquele que ia se envolver na obra,
porque assim se convém andar na casa de Deus, que é coluna, aí ele fala, coluna e baluarte da verdade, e fala que essa verdade é Cristo, e fala os atos lá da vinda de Cristo aqui ao mundo, e a sua ressurreição. Por que ele fala coluna e baluarte? É porque a igreja lá, ela sabia que esse templo era cheio de colunas que sustentavam o templo. Então, na verdade, essas colunas fortes, belas, vistosas, revestidas, que sustentam, na verdade, a sociedade, é a igreja. Que sustenta o quê? A verdade de Cristo. Então, por isso que ele faz essa associação. Então, essa era a cidade de uma forma geral, assim. Aí, meus amados, lembra que eu comentei que Paulo havia passado lá antes? Ele deu uma passada rápida antes e depois ele ficou 3 anos na cidade. Só que nessa passada rápida de Paulo, eu estava meditando ontem, tem algumas coisas interessantes para nós aprendermos aqui. Atos 18, versículo 18, a Bíblia não nos dá um relato aprofundado dessa primeira passagem de Paulo, mas ela fala um pouquinho. E nesse pouquinho que ela fala aqui, nós podemos extrair importantes lições sobre essa primeira passagem de Paulo na cidade. Versículo 18, 19, na parte A, uma primeira lição aqui, muito clara, é de Paulo na obra de Deus, é de que você e eu não devemos fazer a obra de Deus sozinhos. Olha o que o texto diz. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, ficando ali onde? Onde ele havia estado anteriormente, como diz ali dos versos 12 a 17, na região da Caia. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. A Caia, uma pausa aqui, onde Paulo estava? Na região de Corinto. Paulo estava em Corinto antes. A Caia é aquela região. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, um casal que Paulo conheceu em Corinto, de onde ele descobriu que eles trabalhavam no mesmo ofício de produzir tendas. Paulo ali produziu tendas. E um lugar onde Paulo, no versículo 5 do capítulo 18, Timóteo volta de... Lembra que a gente estava estudando Tessalonicenses? E Paulo, preocupado com aquele que os irmãos estavam, quando Timóteo chega até ele, é que ele escreve a carta aos Tessalonicenses. Quando Timóteo chega até Paulo com as notícias, os irmãos sofreram perseguição, viram que você foi quase escorraçado, mas os irmãos estão ponta firme na fé, fica tranquilo. O versículo 5 aqui de Atos 18 diz que Paulo se reanima, né? Fica impulsionado no espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Paulo ganha um gás e faz a obra de Deus mais intensamente ainda. Aí tem as turbulências lá. Aí no versículo 18, Paulo estava lá. 18, Paulo estava lá, saiu de lá, foi para a Síria, junto com ele, Priscila e Áquila, esse casal que ele conheceu lá em Corinto, e que foram companheiros de Paulo no ministério. Vários textos na palavra se mencionam eles, nas cartas, e especialmente em Atos, né? Especialmente em Atos. Aí continua. Tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso. Então, Paulo chegou lá não sozinho. Paulo chegou lá com uma equipe. E às vezes, irmãos, nós queremos fazer as coisas na obra de Deus sozinhos, quando na verdade nós devemos contar uns com os outros. Nós precisamos ser sempre uma equipe. Seja a atividade que for, claro, tem coisas que se você vê que você tem que fazer ali na hora, você não vai esperar alguém para fazer. Vou ficar esperando alguém para eu fazer em equipe. Não. Mas se você pode contar com o apoio, com a ajuda de alguém, por que tentar fazer sozinho? E às vezes a gente se arrebenta por causa disso. Querer
fazer as coisas numa força que nós, como indivíduos, não temos. E se temos alguma que o Senhor nos dá naquele momento, não é sábio fazermos sozinhos por vários motivos. Por vários motivos. Eu lembro um caso aqui rápido. Uma vez estava evangelista Rodrigo e eu evangelizando nas ruas, antes da pandemia. Essas ruas, se não me engano, nós estávamos em Laranjal. Uma rua perto da sua, Dorval, mas não na sua, perto da sua. Aí, estávamos lá, aquela abordagem que a gente fazia, aí daqui a pouco a gente geralmente batia, né, chamava, tocava a campainha para compartilhar o evangelho com a pessoa. Daqui a pouco me sai uma mulher de toalha, atravessa a porta, chega no portão de toalha. Imagina se estou ou eu sozinho ou ele sozinho. Imagina a situação. Aí passa alguém e vai falar o quê? Eu vi saindo de lá e a mulher, inclusive, estava enrolada na toalha. Então, no mínimo, por sabedoria, não façamos a obra de Deus sozinhos, irmãos. No mínimo por isso. Então, essa primeira lição que a gente vê aqui, dessa passagem rápida de Paulo. Na parte B, quando ele continua assim o texto, versículo 19, chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Lembra que essa era a forma de Paulo trabalhar? Paulo, quando chegava nas cidades, ele procurava cidades onde havia sinagogas. Por quê? Porque ele já tendo pessoas ali que têm o pano de fundo do que se tinha de escrituras, já sabia quem era o Deus de Israel, o Criador dos céus, o doador da vida, a quem devemos prestar contas, a quem deve ser adorado, o único digno, né, da nossa vida, e a promessa do Salvador, do Cristo, do Messias. Então, qual era o trabalho de Paulo na sinagoga? Vamos abrir aqui o texto, tá vendo aqui? Isaías, olha o rolo de Isaías, olha o que diz aqui nesse trecho. É Jesus que morreu como cordeiro mudo por nossos pecados. Então, Paulo, era esse o trabalho. Então, Paulo usava desse método. Então, a gente vê sempre isso. Paulo tinha uma forma de trabalhar. Paulo não fazia a obra de Deus de qualquer jeito. E às vezes a gente quer fazer. A gente acha que se tiver um método de trabalho, eu não preciso de método, eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é Deus, ele vai te mostrar como você deve trabalhar. Mas não. Se ele quer que você trabalhe com aquele método, com aquela forma, seja obediente. É simples assim. Né? É igual a pessoa falar assim, a pregação ela tem que ser na hora ali que o Espírito falar. Se você prepara algo, se você planeja, se você pensa o texto que você vai pregar, a divisão, você está pecando. Não é no Espírito. Ora, mas o Espírito Santo não dá uma forma de trabalhar, ele não é organizado. Não foi ele que organizou a igreja com dons, com funções, com tudo, estabeleceu uma organização. Então, a gente precisa ter essa forma de trabalhar. Eu vou trabalhar na limpeza. Tem que ter uma forma de se trabalhar. Vou trabalhar com as crianças. Tem que ter uma forma de trabalhar. No louvor, na portaria, tem que ter uma forma de trabalhar. Às vezes eu já vi, ao longo dos anos, a galera dando esmolas na portaria aí que, tipo, orar de olho fechado. Tem que ter uma forma de trabalhar. É na organização das cadeiras. Tem que ter uma forma de trabalhar para ficar organizado. Tudo, irmãos, tem que ter organização. Pequeno grupo, tem que ter organização. Tudo. Som, a mídia, né? Tem que ter organização. Tudo tem que ter organização. Tem a forma de se trabalhar. Tem que ter um procedimento, assim, assim, assim. Por quê? Isso minimiza erros, você ganha velocidade no trabalho, você te mantém focado. Mas quem que orienta isso? É o Espírito Santo, que nos dá sabedoria para nós sabermos a forma de trabalhar.
E Paulo fazia assim. Era essa metodologia que ele utilizava. Continuando, versículo 20. Eu acho isso aqui sensacional, irmãos. E às vezes, se a gente não tiver maturidade espiritual para isso, a gente fica meio chateadinho com algumas coisas e não entende o que a Bíblia diz. Olha o que o versículo 20 diz. Paulo foi ali, né? E estava pregando. E aí, versículo 20 diz assim: e rogando-lhe eles que ficasse com eles por mais. Quem estava rogando? Vamos para o versículo anterior. Paulo chegou a Éfeso, deixou ali Priscila e Áquila. Entrou na sinagoga e pregou, disputava ali com os judeus. E rogando-lhe eles. Quem rogou? Os judeus. Os judeus estavam rogando a Paulo que ficasse com eles por mais algum tempo. Não consentiu nisso. Paulo estava pregando lá. Aí o pessoal, Paulo, fica um tempo aqui com a gente. Não. Ué, como não, Paulo? O que a gente te fez? A gente não está te perseguindo, como você contou aí que aconteceu. A gente ouviu falar nas outras cidades, que você foi escorraçado. Não, Paulo. Não vou ficar aqui não. Agora não. Não. E às vezes, quando a gente ouve não, ou a gente precisa naquele momento dizer não, a gente se sente mal com isso. Eu já me senti mal muitas vezes por falar não. E já senti mal também por ouvir não. Só que falar não para a obra de Deus não necessariamente está errado. Não está errado. Paulo ali estava pregando. Não era normal que ele continuasse ainda mais um tempo, até para discipular as pessoas. Era normal. Paulo falou, não. Aí a Bíblia não diz que Paulo estava errado por causa disso. Então a gente precisa ter essa maturidade e esse discernimento espiritual. E às vezes a gente acha que o não é errado. Então a gente precisa avaliar o momento de cada coisa. Cada coisa tem o seu momento. Cada coisa tem o seu momento. Tem momentos que é para ficar. Tem momentos que é para ir. Tem momentos que é para fazer. Tem momentos que é para não fazer, irmãos. É simples. Depende de N fatores. Da tua condição de vida, do que Deus planejou para você e você sabe. Tem N situações. Então não é porque existe uma necessidade na obra que em tudo a gente tem que meter a mão e fazer. Às vezes é não. Simplesmente assim. Só que aí, quando continua aqui o texto, versículo 18, versículo 18, na parte A, e na parte A do 21, olha o que o texto diz para a gente ver que Paulo ele mantinha uma vida piedosa. Ele vai explicar o porquê. Não é que ele falou não por não. Ele explicou o porquê. Óbvio, irmãos, né? Não quero. Não é isso. Ele explicou o porquê. Versículo 18, na parte A, parte B, perdão, nós vemos o seguinte, ó. E com ele, Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Quem tinha voto? Paulo. Por isso que ele raspou a cabeça. Ele tinha um propósito com Deus de raspar a cabeça. Né? Fazer propósito com Deus. Voto, é certo ou é errado? Se você fizer um propósito com Deus, Deus, eu quero, durante um tempo... Naquele tempo, os cristãos ainda estavam migrando de costumes do judaísmo para a vida cristã. Tem isso também. Mas se você tiver um propósito com Deus de fazer tal coisa, eu não vejo errado nisso, desde que você procure cumprir. E caso você não consiga cumprir, por alguma circunstância, que às vezes você fez voto de bobo, de tolo, porque você quis, não porque Deus te pediu isso, você não se sentir acusado. É você pedir perdão a Deus e segue a vida. Ninguém vai para o inferno porque não cumpriu um voto que fez. Por exemplo,
Eu fiz um voto com Deus de ficar barbudo até minha filha nascer. Sério. Eu fiquei do período de antes da gravidez, de a gente saber da gravidez, até o dia que ela nasceu, que foi quando eu fiz a minha barba lá na maternidade, acho que é Alzira Reis, lá em São Francisco, eu fiquei de barba. Eu falei, Deus, eu vou ficar de barba até o Senhor me dar um filho. E fiquei. Aí a Rosana descobri que eu não podia ser pai. Eu falei, Deus, estou nem aí para o diagnóstico médico, não. Eu creio que o Senhor vai me dar e eu vou ficar de barba até lá. E fiquei. Aí, logo em seguida, a gente descobriu que a Rosana estava grávida. Deus fez um milagre. Senhor, não é porque o Senhor deu a criança no ventre que eu vou fazer a barba agora, não. Vou fazer quando ela nascer. E quando ela nasceu, aí, eu lembro uma vez um irmão lá na igreja, na nossa igreja anterior, ele, vem cá, cara, você fez o voto com Deus? Pô, irmão, isso é muito particular, mas, ó, que eu não quero, isso aqui não é doutrina, mas eu fiz sim. É um voto pessoal meu com Deus, de ficar de barba até lá. E aí, quando ela nasceu, aí eu já levei já o kitzinho, né? E fui lá para o banheiro, lá na portaria, na recepção lá da maternidade, e fiz a minha barba. Ficou toda mal feita, mas fiz. Aí quando me encontraram depois, né? Fazer a visita lá ainda na maternidade, ué, cadê a sua barba? Não, eu tirei e tal, não sei o quê. Mas eu fiz um voto com Deus. Então, cada um na sua vida. A Bíblia diz que tem que fazer? Não. Se quiser fazer, é pecado? Não. Não vejo problema nenhum. Ah, e se descumprir? Se descumprir, irmãos, se Deus não mandou você fazer, não se acuse por isso. Simples assim. Até de coisa que Deus manda a gente fazer e a gente peca, se nós nos arrependermos, confessarmos, Ele não nos perdoa? Sim. É simples assim, irmão. Não precisa complicar coisa que não tem que se complicar. Mas aí, ele tinha um voto, era algo pessoal dele. Mas o versículo 21, na parte A. Antes se despediu deles, dos judeus, que ele falou, não vou ficar. Dizendo, é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém. Ou seja, ele tinha tanto uma vida piedosa pessoal, como ele tinha uma vida piedosa com a comunidade da fé. Porque a festa em Jerusalém não era ele no quarto dele. A festa em Jerusalém era com muita gente. Ele queria estar com os irmãos judeus na fé. E isso a gente precisa aprender. Na obra de Deus, não é fazer a obra por fazer. Eu tenho que ter uma vida devota pessoal, mas eu tenho que ter uma vida de fé em comunidade. Paulo estava demonstrando isso aqui. A importância da comunidade de fé. Ainda que ali na festa em Jerusalém não tinha só crente em Jesus. Tinha aqueles que ainda não criam em Jesus como o Messias, claro. Mas Paulo estava nessa transição, né? E nessa transição, Paulo ele demonstrou que ele queria estar ali, que para ele era importante. Será que você e eu, para Deus, demonstramos a importância que Ele tem na nossa vida pessoal de devoção a Ele? Quando ninguém está olhando, ninguém humano olhando, a gente tem consciência de que há testemunha espiritual olhando, não só das trevas, né, mas especialmente do nosso Deus, que olha tudo, como a Bíblia declara, tudo contempla. Então a gente precisa saber disso. E segundo, será que a nossa vida demonstra o nosso interesse de uma vida piedosa em comunidade? É importante para nós nos reunirmos com os irmãos para celebrarmos a Deus, para exaltarmos o nosso Criador, para bendizermos o seu santo nome. Quando a gente se recusa a participar da reunião, a gente está demonstrando o contrário. E eu já fiz isso.
Continuando aqui, Paulo ele mostra, na continuação do versículo 21, que é importante não fechar as portas. Lembra que eu disse que não é pecado você falar não, quando assim Deus te direciona, quando tem uma razão para isso, e que às vezes a gente se fere por ouvir não ou porque a gente mesmo fala o não. Mas esse não teve um propósito. Paulo falou, não, olha, eu preciso agora estar lá em Jerusalém para a festividade e celebração a Deus. Eu preciso estar lá. Só que ele não fechou a porta. Olha o que ele fala. Mas, continuando o versículo 21, logo depois de Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Paulo não fechou a porta. Não foi, eu nunca vou fazer isso na obra de Deus. Não foi isso que ele disse. E que às vezes a gente, de forma petulante, fala erradamente, pecando contra nossa liderança. Nossas lideranças nos grupos de trabalho, né, nos ministérios, departamentos, ou com o pastor. Não é assim de forma petulante, agressiva. É você falar, olha, não, agora não. Nesse momento, não posso, por isso, por isso, por isso. Mas querendo Deus, quando for possível, conta comigo. É isso que Paulo está falando aqui. Ele não fechou a porta. Ele disse não, explicou o porquê e manteve a porta aberta. A gente fala não, não explica o porquê e fecha a porta. Ou a gente fala sim, quando era para falar não, fica se martirizando, aí quando chega lá na frente faz de qualquer jeito, não faz como deveria fazer, porque ficou com receio de falar não. Então, a gente precisa aprender essas lições. Aí, irmãos, continuando aqui, nos versículos à frente, nós vemos algo muito importante aqui, que Paulo diz o seguinte, versículos 22 e 23. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém. E saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Paulo, ele foi para Jerusalém, chegou em Cesareia, região ali do entorno de Jerusalém, foi para Jerusalém, esteve ali com a igreja, depois ele foi para Antioquia. Que Antioquia era essa aqui? É aquela Antioquia de quando Paulo ele ficou esquecido anos, cerca de 10 anos lá em Damasco. Barnabé se lembrou dele quando a igreja o enviou para cuidar da igreja, que tinha gentios se convertendo a Cristo. E a igreja queria saber o que estava acontecendo. E mandou Barnabé para pastorear aqueles irmãos. Barnabé se alegrou com aquilo, cheio do Espírito Santo, se alegra com aqueles irmãos e vê a necessidade. Eu preciso de ajuda para ensinar essa igreja que está se formando aqui agora. Foi lá buscar Paulo. Oxe, me esqueci agora. Daqui a pouco eu lembro. Oi? Eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Busca Paulo. E quando leva Paulo para lá, para Antioquia, eles ficam ali 1 ano ensinando os irmãos e pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Era esse lugar. E Paulo ficou ali. Foi dali que ele foi enviado para as viagens missionárias. Então Paulo ele voltou para a sua origem. Ele não ficou em Éfeso, passou em Jerusalém, mas voltou para a sua casa, vamos chamar assim. Paulo foi recarregar as baterias. E às vezes nós precisamos isso. Existem momentos na nossa caminhada que nós precisamos ficar um pouco quietos para recarregar a bateria. Eu vejo isso aqui claramente. Porque o texto fala que ele desceu para Antioquia e estando ali algum tempo. Ficou ali um tempo. Ele precisava ficar ali um tempo, recarregando a bateria.
E às vezes a gente se culpa muito por isso, quando a nossa vida ela está pedindo isso, a gente ficar um pouco recluso por um momento. Só que o texto fala que estando ali por algum tempo, aí continua, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia. E, a província da Galácia é a região da primeira viagem dele, né? A carta aos Gálatas foi para os irmãos dessa região. E da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então, Paulo, ele ficou recluso recarregando as baterias, mas depois ele retomou o trabalho. Ele não deu uma pausa perpétua. Ele pausou um tempo, recarregou as baterias, mas em seguida ele voltou ao trabalho. Então, essa foi a primeira passagem de Paulo lá em Éfeso. E a gente pode aprender isso aqui com ele. Só que aí, irmãos, a gente precisa ver o impacto do evangelho em Éfeso, como nós vamos ver em Atos 19. Por quê? Durante 3 anos, Paulo ele ficou ali em Éfeso. Muitos idólatras, praticantes de magia, se arrependeram, se converteram e foram libertos através do ministério de Paulo. A gente vê isso claramente, muito forte no capítulo 19. O que provocou uma forte oposição alimentada por demônios, alimentada pelas trevas. Ele sofreu uma forte oposição humana, mas que tinha uma batalha espiritual de pano de fundo. E no final desse período, em Éfeso, ele escreve aos Coríntios e menciona as adversidades que ele enfrentou ali naquela região da Ásia. Abra comigo primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Ele fala, capítulo 15 é aquele capítulo em que Paulo, depois dele bater na igreja, ele dá um suspiro aos irmãos falando da ressurreição, para ensiná-los. E achei minha caneta, que eu perdi ontem, estava aqui no meio de 1 Coríntios. E ele bateu nos irmãos, mas depois ele deu um suspiro para falar da ressurreição. Gente, se a gente não crê na ressurreição, a nossa fé é vã, não é verdadeira. Aí ele dá vários exemplos da prova de que Jesus ressuscitou, que o Evangelho fala disso, está nas Escrituras. E aí no versículo mais adiante, no versículo 32, ele diz assim: se como homem, ou seja, como homem, como ser humano, combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, gente, se eu passei as dificuldades que eu passei lá em Éfeso, se eu sofri aquela oposição que eu sofri, porque eu creio que Jesus está vivo e voltará para buscar a sua igreja, e que todos nós que morrermos em fé nele, ressuscitaremos também. Se eu não creio nisso, por que eu passei o que eu passei lá em Éfeso? É isso que ele está dizendo. Ele usa a tamanha dificuldade que ele estava enfrentando em Éfeso para escrever, dar o exemplo de fé dele. Irmãos, se eu estou passando, olha o meu exemplo de fé. Se eu enfrentei o que eu enfrentei, é porque Jesus ressuscitou, pelo amor de Deus. É isso que ele está fazendo aqui. Aí, ainda nessa carta, no capítulo 16, 1 Coríntios 16, versículos 8 e 9, Paulo está falando do planejamento dele. Esse momento aqui era o final desse período de 3 anos em Éfeso, mas Paulo ainda estava em Éfeso, tá? Ele escreve aos... Lembra que eu falei que no capítulo 18 ele chega a Corinto, encontra a Priscila e a Áquila, e depois ele sai dali, vai com Priscila e Áquila, vai para a Síria, e da Síria ele vai chegar a Éfeso. Então, na primeira viagem dele, mas depois ele retorna. Quando Paulo escreve aos Coríntios, aqui,
Ele estava no final dessa segunda estada dele em Éfeso, que foi o período maior, do capítulo 19. E ele escreve isso, ele está fazendo planos de fazer uma coleta para os irmãos em Jerusalém, os irmãos pobres em Jerusalém. Então ele fala, ó, os irmãos lá estão passando necessidade. Lembra que ele passou em Jerusalém? Versículo 20, Atos 18, que nós acabamos de ler, que ele passou em Jerusalém, depois foi para Antioquia. Ele viu o estado dos irmãos. Os irmãos estavam passando necessidade. Aí, e ficou sabendo depois disso também, no passar do tempo, nos 3 anos seguintes. Aí no versículo 8, ele está falando dos planejamentos dele. Aí ele fala o seguinte: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Primeiro ele fala, ele acabou de escrever no capítulo 15, gente, se eu enfrentei feras lá em Éfeso, como não existe ressurreição? Vocês estão malucos? Aí no 16 ele fala, olha, mesmo assim, enfrentando as feras, eu vou ficar em Éfeso. Mesmo assim. Mesmo passando as adversidades, mesmo enfrentando adversários, eu vou ficar. Ele fala, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. O que é uma porta grande na linguagem de um missionário? Uma porta grande. Tem muita gente para evangelizar. Né? Porta grande é isso. Eu tenho uma oportunidade grande de evangelizar muitas pessoas. Só que ele fala que a porta é grande e o quê? Grande e... Versículo 9, 1 Coríntios 16. Grande e eficaz. Não só tem muita gente, como essa muita gente está acontecendo o quê? Se convertendo. A porta não é só grande, a porta é eficaz. Na nossa linguagem errada dos nossos dias. Errada. Para mim, é errado usar essa expressão. Mas é a opinião minha. Estou ganhando muita gente para Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. Uma porta grande se abriu. Eu tenho uma oportunidade de falar para um monte de gente. E esse monte de gente está se convertendo. Deus está fazendo uma obra grandiosa em Éfeso. Mesmo eu enfrentando adversários, eu vou ficar aqui. Por enquanto, eu vou ficar aqui. É o que ele está falando aqui. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Depois do Pentecostes, aí eu não sei. Mas até o Pentecostes, eu quero continuar sendo instrumento nas mãos de Deus, porque o Espírito Santo está convertendo muita gente aqui. Muita gente está se arrependendo dos seus pecados, está entregando a sua vida a Jesus. Muita gente está sendo liberta. Olha, vocês não estão entendendo. Tem gente que está sendo cheia do Espírito Santo. Olha, se você estivesse aqui para saber, é isso que ele está falando. Aí, irmãos, preocupado como os coríntios haviam recebido uma das suas cartas, a gente tem 1 e 2 Coríntios na Bíblia. Mas nas cartas de Paulo, ele menciona outras cartas que a gente não tem. Deus não permitiu que ficasse com a gente. Então, talvez, nós tenhamos 1ª, 2ª e 3ª Coríntios, não nessa ordem necessariamente. Ou 1ª, 2ª, 3ª e 4ª aos Coríntios, em que talvez a 2ª aos Coríntios não seja a 2ª necessariamente. Possivelmente não, mas porque não se sabe, Deus não permitiu que a igreja preservasse. Deus não quis. Né? Se ele quisesse, teria ficado. Aí, ele, com receio de como os coríntios haviam recebido uma das suas cartas, ele envia Tito para lá. Quando a gente lê lá em Tito, ele escrevendo sobre Tito, né? Não em Tito, mas ele escrevendo sobre Tito, que Tito voltou e reanimou ele. Recebi consolo com a chegada de Tito. E a gente usa esse texto para falar de que, ora, nós precisamos ser como Tito, porque Tito era alguém que onde ele chegava, ele trazia alegria, consolo. Não é bem isso que a Bíblia está falando, que quando Tito chegou com as notícias da igreja de Corinto, por isso que Paulo foi consolado. Igual quando Timóteo chegou. Quando Timóteo chegou a Corinto, com a notícia dos Tessalonicenses, Paulo ficou animado. E Paulo aqui ele vai para Macedônia. Quando Tito chega com as notícias
dos coríntios, aí Paulo ele fica consolado por causa disso. E aí, irmãos, o que Deus fez por meio de Paulo em Éfeso gerou uma grande crise entre os fabricantes de ídolos, porque eles estavam dizendo, nós vamos ler, que Paulo era como se Paulo estivesse frustrando o empreendimento deles, porque eles fabricavam as miniaturas do ídolo e da Diana e vendiam, e ganhavam dinheiro com isso. Se as pessoas estavam se convertendo ali, a quantidade de pessoas que adoravam Diana estava diminuindo. Se a quantidade de pessoas estava diminuindo, eles vendiam menos estatuetas. Se eles vendiam menos estatuetas, eles ganhavam menos dinheiro. Então, Paulo sofre essa acusação e é uma pressão terrível que acontece ali. Então, essa situação, ela culminou num motim liderado pelos ourives, que temiam perder os lucros. A cidade fica no tumulto, até que o escrivão interveio e tenta ali acalmar a multidão, né? E aí, quando acontece essa turbulência grande, nós vamos ver no capítulo 19, depois que a situação se acalma, aí Paulo fala, chegou a hora de sair de Éfeso. E ele sai de Éfeso, e quando ele sai de Éfeso, ele, provavelmente de lá da Macedônia, provavelmente em Filipos, após alguns meses depois que ele enviou a primeira carta aos Coríntios, na segunda carta, Paulo ele faz menção a esse momento. Antes desse momento grave, em que os ourives acusaram Paulo de diminuir o lucro deles, porque Paulo estava pregando que não deve adorar os falsos deuses, e tem um motim. Antes disso, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios e fala, gente, eu estou enfrentando adversários aqui, é um combate, se eu estou enfrentando esse combate é porque tem ressurreição. E olha, eu vou ficar até o Pentecoste, pelo menos, é o meu planejamento, eu quero ficar, porque uma porta grande e eficaz se abriu. Escreveu a carta. Meses se passaram, surgiu essa situação terrível, que nós vamos ver em Atos 19. Depois dessa situação, Paulo sai da cidade e escreve a segunda carta, provavelmente lá na cidade de Filipos. Em 2 Coríntios capítulo 1, Paulo escreve o seguinte, irmãos, sobre o que ele viveu com os Efésios. Versículo 7. 2 Coríntios 1, 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia. Quando ele fala Ásia aqui, ele está falando da cidade de Éfeso. Éfeso, capital da província da Ásia Menor no Império Romano. Pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Ou seja, tem a adversidade que a gente enfrenta que é além das nossas capacidades. Não é possível? Deus permite a gente passar provação além das nossas forças? Sim, está na Bíblia, está aqui. Além do que podíamos suportar. Provação, não tentação. O que é provação? Provação são as adversidades que Deus nos experimenta para aperfeiçoar a nossa fé. O que é tentação? É aquela vontade de pecar que vai na nossa cara e a gente tem a possibilidade de dizer não. São coisas diferentes. Sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Achei que eu ia morrer. Que isso? Paulo não tinha fé? Tinha fé. Paulo não falou que ia enfrentar o combate? Ele falou que ia enfrentar o combate. Mas a coisa se acirrou tanto de tal maneira que ele achou que fosse morrer. Você está entendendo? Achei que eu ia morrer. Mas já em nós mesmos tínhamos
a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. Ou seja, na cabeça de Paulo, aquele motim que aconteceu, ele ia se acirrar, ele ia ser julgado na justiça, condenado, ele ia morrer, mas, aí ele continua aqui, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu achei que eu ia morrer, mas eu não perdi a esperança da minha salvação em Jesus. Eu achei que eu ia morrer, mas eu mantive a minha esperança de que, mesmo morto, quando Jesus voltasse, eu iria ressuscitar. É isso que ele está falando aqui. O qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. Irmãos, eu estou passando momentos difíceis, mas eu creio, e vocês estão passando, Deus é o Deus que nos livra. Nesse momento que eu achei que eu ia morrer e que a minha esperança era ressuscitar naquele grande dia, Deus veio com livramento e me livrou da morte nessa hora. Aí ele continua, ajudando-nos também vós com orações por nós. Uma pausa. Ele já tinha escrito a primeira carta. Na primeira carta ele falou, gente, estou passando perrengue em Éfeso. O que os irmãos que amavam Paulo fizeram? Com certeza, oraram por Paulo. Estavam em oração por Paulo. Aí ele está falando aqui, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então, tem muita gente que orou por mim. Deus me livrou. E essa muita gente que orou por mim, agora está dando glória a Deus, porque Deus interveio e mostrou o seu grande poder nessa minha situação. É isso que foi isso que Paulo viveu ali. E que nós vamos ver no capítulo 19 agora. A ponto dele achar que ele ia morrer. Mas ele fez a obra. Atos 19, e é importante falar, irmãos, que exatamente por conta dessa oposição que Paulo entendeu que era espiritual, que ele enfrentou, é que ele escreve Efésios 6 a partir do versículo 10, da armadura de Deus e da batalha espiritual. Por quê? Porque ele mesmo, em Éfeso, enfrentou batalhas espirituais, e nós vamos ver aqui como vidas estavam sendo libertas das trevas aqui. Atos 19, versículos 1 e 2. Nós vamos ver que Paulo tinha sensibilidade espiritual. E nós precisamos ter também essa mesma sensibilidade. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado... É interessante essa menção aqui de Apolo em Corinto, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Ele não prometeu, irmãos? Agora eu não vou ficar. Eu preciso ir para Jerusalém, mas se Deus permitir eu volto, tá bom? Tá bom. Paulo foi para Jerusalém, viu a igreja, foi para Antioquia, ficou um tempinho ali, resguardado, recobrando as forças, voltou para o trabalho. Voltou para o trabalho, ele cumpriu a palavra dele, voltou para Éfeso. Achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. O que é isso? É de comer? É de refrescar, igual o ventinho aqui, né? É um sopro, é um vento santo. Porque a palavra no grego para espírito é a mesma de vento, né? Pneuma. É isso? É o vento? Não é isso. Ele teve discernimento. Imagina, Paulo encontrou alguns discípulos, achou ali alguns discípulos. Ele olhou para aqueles irmãos e falou, é um negócio estranho aí. Vem cá, quando vocês creram,
Vocês receberam o Espírito Santo? Por que Paulo pergunta isso? O que vocês acham? Isso aí. Mas, de forma mais específica ainda, Paulo, provavelmente, esses eram os irmãos ali, esses que ele encontrou, não demonstraram um fervor espiritual. E fervor espiritual não é a bagunça na reunião, não é isso. Mas talvez uma mornidão na vida piedosa, na sua vida, na vida piedosa e nas outras áreas da vida cristã, que isso chamou a atenção. De repente, poxa, são irmãos, vamos orar, irmão, vamos orar. De repente eram irmãos que oravam de qualquer jeito. De repente era irmão, vamos louvar o Senhor? Vamos louvar. Aí cantava de qualquer jeito, sem vontade. Aí Paulo, tá estranho. Aí talvez irmãos que, no linguajar, uns com os outros, se ofendiam. Não é possível. Tem alguma coisa estranha com esses irmãos aqui. Aí Paulo foi na veia. Vocês receberam o Espírito Santo? E o receber o Espírito Santo aqui, irmãos, muitos entendem que não é receber o Espírito Santo por ter crido, necessariamente. Mas muitos entendem que isso aqui é do enchimento do Espírito que ele está falando. Tá estranho, gente. Aí o que ele falou? Não, eu não sei nem o que é isso. Como é que Não, Paulo. E aí, irmãos, será que você e eu temos essa sensibilidade espiritual? A gente precisa ter. Não tem vezes que você chega num lugar e você, tá estranho. Não tem esse mesmo dia que eu falei, que estava eu e o Rodriguinho, que saiu a mulher lá de toalha? Nesse mesmo dia, o Rodriguinho e eu, a gente parou nessa mesma rua. Na rua do lado. Aí ele falou para mim, pastor. Eu falei, Rodriguinho, tá estranho, não tá? Ele tá, a rua tá estranha. Eu falei, meu irmão, e a gente já tinha orado, a gente estava em consagração, sabe? Eu falei, tá estranha a rua hoje, a gente precisa... Eu acho que hoje a nossa missão aqui acabou. Então vamos embora. E voltamos. Tem hora que você chega num lugar, na casa de alguém, você chega, tá estranho. De alguém que às vezes se diz cristão até, né? Você chega lá, o clima tá estranho. Você fala assim, né? Mentalmente. O clima tá estranho, tá diferente. O que tá acontecendo? A gente tem que ter essa sensibilidade espiritual. Nas nossas reuniões, inclusive, irmãos. Né? A gente tem que ter essa sensibilidade espiritual. Tá estranho. Às vezes, para mim, é a percepção, às vezes tem que ter um cuidado com isso, pelo seguinte. Eu já ouvi, de pessoas falarem assim, o culto estava estranho e não sei o quê, bababá, mas foi o culto que eu me derramei na presença de Deus. Aí eu fiquei, bom, senhor, sei lá, eu estava insensível e sensível a ti, porque eu me derramei. Se a pessoa está falando que a reunião estava estranha, então tá bom. Cada um com o seu entendimento. Né? Tem gente que fala, eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nas nossas reuniões. Eu sinto. A ponto de eu me derramar de lágrimas no Senhor, de dar aquele calor aqui dentro. Aquela hora que você sabe, né, que acontece quando eu baixo a cabeça, boto a mão aqui assim, né, o que acontece. Então, eu. Aí tem gente que fala, eu não estou sentindo, então tem alguma coisa errada. Então tem que ver com que propósito o coração veio para a reunião. Mas, quando é uma forma geral, tem dia que está estranho, não está? Está estranho. Tem que ter essa sensibilidade espiritual. Tem dia que na mensagem, no ensino, está estranho. Né? Então, acontece. Tem dia que na nossa casa está estranho. Então, tem que ter essa sensibilidade espiritual de que algo está faltando. Paulo percebeu que aqueles irmãos estavam muito carnais. Faltava algo, faltava o tempero do Espírito Santo neles. Então,
Primeira coisa aqui, continuando. Na parte B do versículo 2, o que os irmãos falam? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Sei nem o que é isso. Ou seja, aprenda toda a palavra de Deus. Irmãos, para mim é algo muito difícil, é muito caro para mim a pessoa desprezar a palavra de Deus. A ponto de, tem gente aqui, talvez, eu não sei, pode ser que tenha gente aqui, que nunca tenha lido os 4 evangelhos. Que nunca tenha lido o Novo Testamento. Ou leu todo o Novo Testamento, mas não quis ler Apocalipse de medo, erradamente. Já falei isso 200.000 vezes aqui. Apocalipse fala da vitória final, do final feliz, da nossa eterna redenção em Cristo. Aí não vou nem falar do Antigo Testamento, porque tem gente que muita coisa não leu no Antigo Testamento. Tem gente que nunca leu Gênesis. Isso é muito. Nunca leu o livro de Salmos inteiro. Lembrei, nunca leu Provérbios. Então, você tem que ler a sua Bíblia. Eu tenho que ler a minha Bíblia. E eu já falei para os irmãos, até 2015, eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Eu confesso esse meu pecado. Eu não queria ler, eu enrolava, ficava com preguiça, procrastinava, começava o propósito e parava. Por que eu falo o meu caso erradamente? Porque eu já era um pastor. O cristão tem que ler a Bíblia. Que dirá um pastor? Então, eu tinha esse grave erro. Graças a Deus, já li a Bíblia toda N vezes. Mas a gente decidir ignorar a leitura, Paulinho está compartilhando lá para a gente todo dia o plano de leitura, a meditação no dia. E a gente ignora e não lê, está errado. Aí os irmãos chegaram. A culpa aqui era dos irmãos? Não era. Porque os irmãos não tinham as escrituras. A culpa aqui é de quem os ensinou, nós já vamos falar sobre isso. Era de quem ensinou. Mas hoje, todo mundo aqui tem a sua Bíblia. Então todo mundo tem que ler a sua Bíblia. Eles não tinham Bíblia para ler. Hoje nós temos a Bíblia para ler. Então aprenda toda a palavra de Deus. Aí continua. Terceiro, versículo 3, na parte A. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Perdão, versículo 2 na parte A, perdão, ainda. Disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? O que Paulo está falando aqui? Que o Espírito Santo, ele é para todos os que creem. O Espírito Santo não é para o pastor, para o pregador, para o músico, para o cantor, para o evangelista. O Espírito Santo é para todo aquele que crê. É isso que a gente precisa entender. Continuando. E isso vai ser falado mais à frente, né? Ao longo da carta aos Efésios. Paulo vai falar isso no primeiro capítulo e depois ele vai falar de um outro momento em relação ao Espírito no capítulo 5, verso 18. Aí continua, versículos 3 e 4, nós vemos que nós precisamos anunciar o Evangelho com clareza. Por quê? Eles nem sabiam que existia Espírito Santo. Aí Paulo perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Isso aqui para mim fica claro que ele está falando da experiência do enchimento. Vai começar a falar, quando ele pergunta do Espírito Santo, ele está falando da experiência do enchimento do Espírito, né? Porque ele pergunta aqui do batismo. Não que batismo do Espírito Santo necessariamente signifique isso, mas vamos lá. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então?
E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então o que Paulo falou? Olha, tá, se vocês não conhecem o Espírito Santo, vocês foram batizados em quem então? Ah, o batismo de João. Não, pô, legal, o batismo de João. Mas por que eles falaram isso aqui? Eles dão essa resposta para Paulo no batismo de João. Aí volta comigo no capítulo 18 e nós vamos ter a explicação disso. Chegou alguém lá na cidade de Éfeso, depois que Paulo passou o primeiro momento. Lembra que Paulo chegou em Éfeso com um casal? Lembra desse casal? Priscila e Áquila. Priscila e Áquila ficaram lá, em Éfeso. Paulo não. Paulo foi para Jerusalém. Depois de Jerusalém, ele descansou um pouco em Antioquia. Depois retomou as viagens missionárias. Mas enquanto Priscila e Áquila estavam lá, olha o que a Bíblia diz que aconteceu, versículo 24 e 20 em diante. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Vou dar uma pausa aqui. Ele era alguém eloquente, ou seja, ele tinha uma boa oratória, poderoso nas Escrituras, ele conhecia bem o que para nós hoje é o Antigo Testamento. Ele ouviu falar de Jesus, por isso que ele tinha fé em Jesus, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, ele não era alguém morno espiritualmente, ele falava e ensinava diligentemente, ele tinha cuidado para ensinar e para pregar. Ele procurava fazer isso com zelo, se preparava para isso, fazia da melhor forma. Mas aí continua, conhecendo somente o batismo de João. Por que os irmãos em Éfeso só conheciam o batismo de João? Porque Apolo não ensinou. Apolo não ensinou. Não ensinou. Ele não é. O pastor não ensina nunca. Assim, hoje em dia não tem como ter essa desculpa porque a gente tem a Bíblia na mão. Mas não tem quando. Meu pastor nunca pregou isso. Nunca pregou isso lá na igreja. Eu já ouvi isso, né? Pessoas falarem isso. Nunca ouvi falar. Não, mas está na sua Bíblia, você não leu, não? Não, eu nunca li. Foi isso que aconteceu aqui. Aí continua, 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, com toda a autoridade. Pregava, ensinava com autoridade, era fervoroso de espírito, tinha cuidado, não falava abobrinha, né? Tudo isso. Se comunicava bem, as pessoas entendiam aquilo que ele expressava, porém, ele não conhecia toda a verdade. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, que tinham ficado lá em Éfeso, porque Paulo os deixou ali, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Estão precisando fazer uma... como é que chama? Metanoia, né? Estão precisando fazer passar o Apolo aqui na metanoia, no nosso antigo alinhamento doutrinário. Tem as coisas tão estranhas aí. Os irmãos lembram do alinhamento doutrinário? Os anteriores, o discipulado, e agora o nosso metanoia, não é isso? A gente tem que fazer um negócio aqui com Apolo, que Apolo tá legal, mas dá para acertar essas coisas aqui. Então, porque ele tinha pregado errado. Né? Incompleto. Ele tinha ensinado de forma incompleta. Aí, voltando para Atos 19, versículo 4, na parte A, era por isso que os irmãos só sabiam o batismo de João. Aí, versículo 4, na parte A, diz assim: mas Paulo disse, certamente, que absurdo vocês não saberem o batismo só conhecerem o batismo de João. Quem foi que ensinou isso para vocês?
Quem foi o antigo pastor de vocês? Quem evangelizou vocês? Vocês não passaram por discipulado, não? Que absurdo! Ah, foi o Apolo. Ah, esse Apolo, esse herege! Ah, que raiva! Foi isso que ele fez? Não. Paulo ali, na boa, ele chegou e falou, não, certamente, João batizou com o batismo de arrependimento. Mas o que era esse batismo de João? Dizendo que o povo cresce naquele que havia de vir. E esse que havia de vir é Jesus Cristo. Aí os irmãos, o que Paulo fez aqui, irmãos? Paulo, ele anunciou o evangelho completo e com clareza. Não é só me arrepender dos meus pecados. É me arrepender dos meus pecados e eu ainda ganho um bônus. Eu ganho a presença divina em mim eternamente. O Espírito Santo. Eles não sabiam disso. Eles não tinham entendido isso. Porque Apolo não sabia. E Apolo não ensinou. Mas o que Paulo fez? Ele explicou de uma forma clara. Paulo fez um alinhamento doutrinário com os irmãos. Anunciou, ensinou o evangelho com clareza, para que tivesse todo mundo alinhado com a realidade da caminhada de fé. Só que aí tem uma outra lição aqui, irmãos. Paulo, ele menosprezou aquilo que Apolo fez? Menosprezou? Em nenhum momento. O que ele fez? Ele regou o que foi semeado. Ele não arrancou a semente. Versículos 27 e 28 de Atos 18. (27 e 28). Lembra que Paulo foi para Éfeso quando Paulo não estava lá. Quem estava lá em Éfeso quando Apolo chegou? Capítulo 18, versículo 26. O casal, Priscila e Áquila. Legal. Só que aí eles fazem um discipulado com Apolo, para aperfeiçoar o que ele já conhecia. Depois deles fazerem isso, olha o que o versículo 27 fala. O que ele faz? Ele ficou, meu Deus, que absurdo, falaram que eu não sabia toda a verdade, que absurdo, quem que esse casal pensa que é? Quem que essa tal de Priscila é? Essa Prisca. Né? Priscila é de Prisca. Quem pensa que Priscila é pequena Prisca, é o jeito carinhoso de falar Prisca. Quem que esse Áquila pensa que é? Eu acho que até que esse Áquila é um homem banana, porque sempre fala Priscila primeiro e depois fala o nome dele. Né? Ah, que absurdo é esse? Quem eles pensam que são? Ele não. Ele aceitou ser alinhado na palavra e ele ficou mais empolgado ainda de fazer a obra. Olha o que a Bíblia fala. Querendo ele passar a Acaia. Que é a região essa da Acaia? A região de Corinto. Onde Paulo havia estado antes de ir para Éfeso. O animaram os irmãos. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos. Isso, Apolo, vai lá mesmo. Vai lá, homem de Deus. Vai lá pregar, vai anunciar, vai fazer a obra. Vai lá. Vai lá, homem de Deus. Os irmãos incentivaram ele. E escreveram aos discípulos lá de Acaia que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Ou seja, Paulo já não tinha ficado lá, Paulo ficou 1 ano e meio lá em Corinto. Mas mesmo Paulo tendo chegado lá em Corinto, Apolo chegou lá e acrescentou ainda mais aos irmãos de tudo aquilo que Paulo já tinha ensinado para eles. Aí continua o 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja, a igreja estava precisando de quem? De um evangelista. Por isso que ele acrescentou a igreja. Ele publicamente convencia os descrentes judeus que Jesus era o Cristo. Ele acrescentou muito mais à igreja. É por isso que Paulo fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Você já conhece esse texto, mas eu quero ler, só para você entender que a Bíblia ela é interconectada, não são textos isolados, tá, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 3, e
Com isso a gente encerra por hoje. Capítulo 3, versículos... Vamos ler a partir do versículo 1, né? 1 Coríntios 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Paulo ele sabia desse princípio. Por isso que quando Paulo... lembra que mencionei que Paulo escreveu primeiro aos Coríntios, no final dos 3 anos dele em Éfeso. Quando ele escreve isso aqui sobre Apolo, ele mesmo tinha praticado isso em Éfeso. Porque o que Apolo havia plantado, ele não arrancou e jogou no lixo. Ele aperfeiçoou, ele regou o que tinha sido plantado, é o que ele está falando. E ele soube, né, o que ele fez lá em Corinto, aqui com os irmãos coríntios. Que aquilo que Paulo, havia plantado, Deus ainda acrescentou mais através da vida de Apolo. Então, se em Éfeso Apolo havia plantado, Paulo regou. E em Corinto, Paulo plantou e Apolo regou. E Deus deu o crescimento. Então, Paulo teve essa ética no agir. Ele não criticou, ele não ficou menosprezando, criticando a obra imperfeita do Apolo ali naquele momento, mas ele a aperfeiçoou. E aí, meus amados, nosso tempo já está indo embora, nós vamos seguir mais à frente. Vamos até o versículo 7, né? Aí a gente encerra por hoje, Atos 19. Atos 19. Só para a gente acabar essa fase aqui com esses irmãos no início. Depois a gente segue na próxima semana, permitindo Deus. Versículo 5, o texto fala: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Por quê? O batismo que aqueles irmãos haviam passado era o batismo, no entendimento do batismo de João. Não no batismo que Jesus mandou que aqueles que crescem fossem batizados, como Mateus 28. Eles não tinham sido batizados assim, pela fé em Jesus. Eles se batizaram por aquilo que eles ouviam aprendido sobre o que João fazia. João anunciava o evangelho, mas eles ainda não entendiam, e chamavam o batismo de arrependimento, a que dassem frutos dignos de arrependimento. Mas eles ali não haviam sido batizados nas águas porque creram em Jesus e consequentemente, se arrependeram dos seus pecados. Quando Paulo anuncia com mais clareza isso para eles, os irmãos entendem, não, eu não participei do batismo de verdade. Eu não testemunhei publicamente da minha fé em Jesus, porque eu creio nele e, consequentemente, eu me arrependi dos meus pecados e ele é o Senhor da minha vida. Paulo, eu quero me batizar. Foi isso que aconteceu aqui. Então, esses irmãos ensinam para nós a importância de testemunhar publicamente a nossa conversão pelo batismo. Todos aqui somos batizados? Creio que sim, né? Creio que sim. Se tiver alguém que não seja, precisa testemunhar publicamente da sua fé em Jesus. E testemunhar da fé pública em Jesus significa que hoje ele é o Senhor da sua vida,
você se arrependeu das suas velhas práticas e agora você adotou um novo estilo de vida. Ah, eu não quero adotar um novo estilo de vida. Se você não quer adotar um novo estilo de vida, não tem como você passar pelo batismo nas águas. Mas eles ouviram a mensagem, eles compreenderam, se arrependeram e se batizaram. É isso que precisa acontecer. Ah, eu não quero me arrepender, eu não quero mudar de vida. Então, aí fica a pergunta: será que alguém assim está salvo? É uma grave pergunta. Versículos 6 e 7, nós vemos aqui a importância de você buscar ser cheio do Espírito Santo. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam, e estes eram ao todo uns 12 homens. Eles foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas e a profetizar. Ah, que profecia é essa? Já falamos, não vou votar nisso aqui agora não. Né? Então, a importância de buscar ser cheio do Espírito Santo, e nós precisamos disso na nossa caminhada. Amém?